Olá, bom dia, crianças! Nas atividades de hoje de língua portuguesa, nós vamos iniciar o capítulo 1 na página 276. Vamos fazer, vocês irão fazer a leitura bem atenta dos textos para poder entender bem, dos textos que tem na página 276 até 278 para poder fazer a interpretação da página 279. Então vamos lá. Com que frequência você costuma beber refrigerantes? Quero que vocês pensem sobre isso. Na opinião de vocês, refrigerante é uma bebida saudável? Por quê? Então, o texto que nós vamos ler agora vai falar sobre isso, refri na berlinda. O que quer dizer refri na berlinda? Que estão debatendo, que estão com atenção ao refrigerante. O Ministério da Saúde quer rotular a embalagem de refrigerante na tentativa de alertar a população sobre os danos causados por seu consumo excessivo. Então, aqui está falando que sobre o refrigerante, sobre os males que ele faz, e por que o Ministério da Saúde quer alertar. Porque na embalagem, eles acham que na embalagem tem que ter isso para reduzir o consumo da bebida, para que as pessoas bebam menos refrigerante. Então, aqui é uma introdução. Logo em seguida vem um artigo. Esse artigo fala sobre reduzir ao máximo, tá? Esse artigo, reduzir ao máximo, está dizendo para reduzir ao máximo o quê? O consumo de refrigerante. Então, vocês vão ler atentamente para ver o que faz no nosso organismo, o que prejudica, o que tem no refrigerante, certo? Vão ler com atenção, tá bom? Leiam umas 2 vezes. Aqui no início tá falando assim, para ler os artigos, porque artigos que são 2, tem outro na próxima página. Não interromper a leitura, mesmo que não saiba o significado de alguma palavra. Depois pode pesquisar no dicionário ou no Google o significado de alguma palavra para você entender bem o texto, tá bom? Continuando, na próxima página tem outro artigo. Esse artigo já é o contrário desse que a gente já viu aqui, que aqui fala para reduzir ao máximo. Aqui o título é Desmitificar estigmas. Então, no título, desmitificar quer dizer assim, vamos tirar esse mito. Não é bem assim. E estigmas quer dizer o quê? O rótulo que nós deixamos no refrigerante, que o refrigerante faz mal. Então, vamos desmitificar isso. Aqui está falando o que sobre refrigerante? Que o refrigerante também é uma forma de sociabilidade. Quando se reúne a família, todo mundo toma refrigerante e conversa, que ele faz parte da sociabilidade, é uma forma de sociabilidade. Também fala que traz memórias boas, porque é uma coisa assim que normalmente a gente bebe também com a família. Também fala assim que o refrigerante, ele até, não há discussão quanto ao fato do refrigerante fazer mal ao organismo, tá? Mas, especialmente se ele substituir a água. Então, aqui eles assumem que faz até mal. Mas se tomar muito, se tomar diariamente, se tomar 2 litros por dia. E aqui ele compara o refrigerante até um suco de laranja, para falar que o potencial de açúcar para uma pessoa que é diabética, que é até igual, porque faz mal tanto o refri para uma pessoa diabética quanto um suco de laranja, que pode elevar a glicemia, tá? E esse aqui, então, ele defende o uso dessa bebida refrigerante. Enquanto esse não, esse é o contrário, para reduzir ao máximo, E aqui fala bastante sobre os males, sobre os componentes químicos, então leiam com atenção. Vamos lá para a interpretação? Então, interpretação. 3A. Qual a intenção do autor do artigo de opinião reduzir ao máximo? O
que ele quer trazer para vocês, a intenção desse autor, desse texto aqui, ó. Quando fala, só pelo título a gente já dá para entender. Pela imagem, reduzir ao máximo. Qual é a intenção de quem escreveu esse artigo? Que a gente reduza ao máximo o consumo do quê? E aqui na B. E a da autora do artigo de opinião desmitificar estigmas? Desmitificar estigmas. Por que vocês acham que ela escreveu esse artigo falando que a gente tem que parar de rotular o refrigerante? Porque o refrigerante ele é sociável, porque o refrigerante ele traz boas lembranças das reuniões familiares. Então, vocês vão escrever aqui qual é o ponto de vista dela. Ela defende que a gente pode consumir refrigerante, que a gente pode consumir à vontade, ou que não, que pode consumir, mas moderadamente, tá bom? E aí, lendo o texto, vocês entendem bem, tá bom? 4. Pinte os quadradinhos do artigo, reduzir ao máximo, de acordo com a legenda, identificando os temas tratados em cada parágrafo. Então, eu vou pintar de verde o quadradinho que está falando sobre corantes e o que os corantes podem acarretar de problemas à saúde, tá? Eu vou pintar de azul aonde o acúmulo de gordura provocado, onde fala sobre o acúmulo de gordura que é provocado pelo refrigerante. Onde que tá isso, pro? Texto reduzir ao máximo. Vamos lá para vocês entenderem? Nesse aqui, tá vendo? Tem os quadradinhos, ó. De acordo com cada assunto, vocês vão pintar. Igual eu falei anteriormente. Vai pintar de verde, tá? Onde fala sobre os corantes e o que eles podem acarretar de problemas à saúde. Vai pintar de azul, então vocês têm que ler para entender o que cada trecho fala para poder pintar corretamente o quadradinho, tá bom? Vai pintar de azul, onde fala sobre o acúmulo de gordura provocado pelo refrigerante. Vai pintar de amarelo, onde fala sobre os perigos da embalagem de metal, tá? Aqui, ó, aqui tá falando, ó. Outro aspecto relevante é o fato de refrigerantes serem comercializados muitas vezes em embalagens de alumínio. Então, aqui eu vou pintar de amarelo. Entenderam? Não tá na sequência que aparece lá na atividade. Vocês têm que ler, entender o assunto para poder pintar com a cor corretamente, porque depois que errou, como que vai apagar? Então, vamos fazer com atenção para não errar, tá bom? 5. De acordo com o artigo Desmitificar estigmas, escreva V para verdadeiro, né, para as afirmações verdadeiras, e F para as falsas, tá? Então, aqui vai completar com verdadeiro ou falso, de acordo com o artigo Desmitificar estigmas, que é esse aqui, tá bom? Esse aqui, de acordo com esse. E a última questão do dia 6. Qual a intenção do autor do artigo reduzir ao máximo, usar dados de pesquisa para justificar seu ponto de vista? Os dados de pesquisa, gente, eles trazem credibilidade. Então, toda vez que tem dados de pesquisa, que tem uma entrevista com um especialista no assunto, que a gente já viu texto sobre isso, tá? Lembra da notícia da baleia, que a gente tinha o especialista no assunto que estava escrito lá na notícia? Então, toda vez que eu pego dados de pesquisa, depoimentos de especialista sobre o assunto, eu quero trazer credibilidade ao meu artigo. Com isso, as pessoas acreditarão mais no artigo que eu estou publicando. Tá ok? Boa aula. Se precisar, é só chamar.